Há vários tipos de violência. E não apenas uma forma de violência. Há a violência física, a violência moral e a violência psicológica. Os tipos de violência estão intimamente associados ao sexo. Um mais associado ao sexo masculino, os outros dois mais associados ao sexo feminino. A violência física está mais associada ao tipo de violência mais praticada pelo homem. Ao passo que a violência moral e psicológica está associada ao tipo de violência mais praticada pela mulher. Não invalidando isso que o tipo de violência mais praticada pelo homem, a título excepcional, também seja praticada pela mulher e o tipo de violência mais praticada pela mulher, a título excepcional, também seja praticada pelo homem. E quando a nossa sociedade, sobretudo a comunicação social e o nosso sistema judicial, escolhe unicamente falar sobre a violência física, quase tratando-a como a única forma de violência existente, ignorando as outras formas de violência, e a relação que existe entre elas e o gênero a que estas estão naturalmente associadas. O que estão a fazer é deliberadamente ligar a prática da violência apenas ao gênero masculino, como se fosse uma característica específica dos homens. Sem considerar a violência psicológica e a violência moral, curiosamente as formas de violência mais praticadas pelas mulheres, como formas de violência. De modo a dissociar a prática da violência do gênero feminino, obrigando-nos a crer que a violência é uma prática exclusiva dos homens, e só os homens devem ser responsabilizados pela prática de violência. É por essa razão que ouvimos estas pessoas a falar apenas sobre masculinidade tóxica e não as ouvimos a falar sobre feminilidade tóxica. Pela mesma razão pela qual ouvimos estas pessoas a falar de violência doméstica contra as mulheres e não as ouvimos a falar de violência doméstica cometida por mulheres contra homens ou contra os filhos e filhas. Pela mesma razão pela qual ouvimos estas pessoas a falar sobre o complexo de Édipo e não as ouvimos a falar sobre o complexo de Electra. Para criar a ideia na mente das pessoas de que só os homens são sexualmente pervertidos. Pela mesma razão pela qual ouvimos estas pessoas a falar sobre o hábito dos homens de jogar videojogos, considerando até esse comportamento uma perturbação mental. E não ouvimos essas mesmas pessoas a dizer nada sobre o hábito doentio das mulheres no uso excessivo dos seus telemóveis. Pela mesma razão que ouvimos estas pessoas a falar sobre o comportamento violento dos homens nas estradas e não as ouvimos a falar sobre o comportamento de propagação tóxica das mulheres no local de trabalho. Pela mesma razão que ouvimos estas pessoas a falar apenas dos direitos das mulheres e não as ouvimos a falar dos direitos dos homens. Como se o direito dos homens à vida fosse algo que as nossas sociedades pudessem dar como garantido. Mas numa sociedade ginocêntrica, como aquela na qual vivemos hoje, este sexismo contra os homens é algo que devemos esperar dos demagogos que nos governam.